Minha luta. Uma visão da era do caos. Versão brasileira, Estúdio Mille. Cada cena desse filme é autêntica. Mesmo sendo inacreditável ao ser mostrado, tudo aconteceu no nosso tempo. Essa terrível experiência do homem na Terra está gravada na consciência das pessoas. A Polônia foi quem mais sofreu com a ocupação nazista e foi escolhida para ilustrar a agressão de Hitler à Europa. A agonia da Polônia, entretanto, foi maior em grau, mas não em gênero. O que você vai ver aconteceu em todo lugar onde pairou a sombra do nazismo. Repetidas vezes, até que 25 milhões de vidas foram consumidas. A história do inferno de Hitler na Terra é dedicada às vítimas por causa da culpa. Como seres humanos, somos responsáveis pelo que ele fez, pois ele era um de nós e permitimos que acontecesse. Espero que sejamos sábios e fortes o suficiente para impedir que isso se repita. Berlim, 1945. Berlim, 1914. Ainda não existem ruínas. Em um gesto de patriotismo, as tropas marcham e a banda toca. O Kaiser está cercado de pompa. Aparecem lendas sobre generais como Hindenburg e Ludendorff, que seguram o avanço russo pelo leste e que comandam todo o exército alemão. A guerra é brutal. A maior guerra da época prova a eficiência das novas armas de destruição. Gás venenoso é usado e avanços são feitos com os tanques. A guerra ocorre no ar e é também impiedosa no mar, com o submarino como nova arma. O Império Russo é o primeiro a cair. A Revolução de Novembro coloca os bolcheviques no poder. Em 1918, Lenin faz um acordo de paz com a Alemanha. Depois que a última defesa alemã não funciona, a chama da revolução é acesa. O Kaiser abdica e a República é proclamada em Berlim.
A onda revolucionária impulsiona adiante Karl Liebknecht, o homem que declarou guerra contra o império do Kaiser. Ele agora é seguido pela multidão. O poder real, no entanto, não está com os sociais-democratas que foram o governo, mas com os líderes do exército, no qual se apoia. O movimento dos trabalhadores é dividido ao meio. A insurreição de esquerda comandada por Liebknecht é esmagada pelo exército comandado pelo governo social-democrata. Liebknecht e seus colaboradores foram mortos. Os vitoriosos ditam seus termos para a paz. A jovem república paga o preço por uma guerra perdida. A Alsácia-Lorena se torna francesa. Posen e a Prússia Ocidental se tornam da Polônia e Memel da Lituânia. A Alemanha perde suas colônias. Por outro lado, entretanto, a Alemanha permanece intacta. A nova cidade livre de Danzig mantém seu caráter alemão. E a região de Rhein, embora sendo uma zona militarizada, permanece em solo alemão. As indústrias de guerra são destruídas e o exército reduzido a 100 mil soldados profissionais. O social-democrata Ebert é presidente. Ele precisa do exército para manter a autoridade na jovem república frente a grupos nacionalistas que não admitem a derrota e que não aceitam os termos do Tratado de Paz. Nacionalistas assassinam um ministro por aceitar a paz. Na Bavária, o exército e a corte livre conduzem políticas violentas e se recusam a reconhecer a autoridade de Berlim. O general Fouret financia elementos nacionalistas extremados com um fundo secreto do exército. Seu ajudante, capitão Ernest Röhm, contratou espiões para observar as atividades desses elementos. Um desses espiões se torna o membro número 7 do novo Partido Nacional Socialista, o qual ele deve observar. Com o dinheiro de Röhm, ele se torna o líder do partido. Em 1920, o porta-voz do partido protesta contra os acordos de paz com os aliados na Rússia. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na pequena cidade austríaca de Braunau. Filho de um funcionário da alfândega chamado Alois Hitler, 50 anos, e sua terceira esposa de 28 anos, Clara. Quando Adolf completa 8 anos, a família se muda para uma pequena casa perto de Linz. Pai e filho discordavam. Alois Hitler queria que o garoto se tornasse um militar. Adolf queria ser artista. Ele enfrenta o pai. Ele é um mau aluno e sempre vai mal na escola. Aos 16 anos, ele contrai tuberculose e abandona a escola para sempre. Em 1907, ele se muda para Viena e tenta entrar na Academia de Artes, mas não é aceito. Divide um quarto com um amigo e é rejeitado na academia novamente. Ele é um trabalhador de meio período e vende cartões postais dele mesmo. Ele acaba em uma pensão, mas se considera superior aos outros vagabundos. Com um pouco de dinheiro, ele compra os primeiros panfletos. Eram parte da biblioteca de Austera, os defensores louros dos direitos humanos. Para conseguir alguns números fora de circulação, Hitler procura o editor do Austera, que fundou uma ordem para homens louros e de olhos azuis. De acordo com ele, um super-homem louro se senta diferente e tem os dedos dos pés diferentes das raças escuras inferiores, dos quais exige o extermínio. Ele vê a história do mundo como uma luta de vida ou morte entre os louros e os escuros. A suástica é o símbolo. Para ele, os judeus são o próprio demônio. Isso cai como uma revelação para o faminto e desempregado ermitão da pensão. Hitler tem que acreditar na diferença entre as pessoas e as raças, para que ele possa se considerar da raça superior.
Durante o período de serviço militar, ele deixou a Áustria e foi para Munique. Os documentos convocatórios o alcançaram lá, mas ele informou à polícia que não poderia servir por ter pouca saúde. Em Munique, ele tem a mesma vida que em Viena. Somente na guerra tem fim o seu isolamento e pobreza. No dia 1º de agosto de 1914, ele se encontra no meio de uma multidão na Praça Odeon, em Munique. Lá, ele ouve a proclamação de guerra. Com uma onda de entusiasmo, ele se torna um assistente no regimento da infantaria. Ele é ferido no fronte ocidental em 1916 e em 1917 ele retorna como cabo. Em 1918, seus olhos são feridos em um ataque de gás britânico. Ele está no hospital quando o armistício põe fim à guerra. Ele está mais uma vez desempregado. É um homem sem família ou emprego. Resolve ser político e vai até Munique, onde estão os mais desesperados. A Corte Livre foi criada para defender as fronteiras orientais da Alemanha sem a supervisão do exército. Agora, eles estão preparados para destruir a República. Perguntado se havia gangues de assassinos políticos na Bavária, o chefe de polícia de Munique responde: certamente. Oficiais como Oppenheim consideravam que lealdade à terra significava deslealdade à República. Rem descobre os talentos de Hitler. Em 1º de abril de 1920, Hitler deixa o exército e dedica-se ao novo partido. Como orador, ele materializa a teoria de que um líder é uma pessoa que mobiliza as massas. Ele sabe que a violência atrai muitos e intimida outros. Grupos de batalhas são criados. Muitos soldados se unem à SA de Hitler. Começam batalhas regulares com os socialistas e comunistas. Oficiais desempregados, como o capitão Goering, e outros fanáticos, como o professor Streicher, se juntaram ao partido. O general Ludendorff é conquistado pelos nazistas. Hitler se aproveita da confusa situação do país e da impossibilidade de uma sociedade falida ser fiel à França, o que resulta na ocupação francesa do distrito de Ruhr. O resultado é um golpe fatal na moeda. A inflação empobrece a classe média e os trabalhadores. Eles culpam a República pelas dificuldades e miséria. Consequentemente, ele concentra os grupos anti-república na Bavária católica contra a Berlim protestante. No dia 8 de novembro, Hitler tenta desesperado obter o governo da Bavária com o exército ao seu lado. Ele entra em uma casa em Munique, onde os líderes estão reunidos e proclamam um governo nacional no lugar do federal. A casa está cercada pela SA. Ludendorff usa seu prestígio e Hitler faz valer sua vontade. Entretanto, o governo de Munique mantém sua liberdade. O exército bavário recebe ordens de Berlim para não participar do Putsch. No dia 9 de novembro, para salvar a situação, Hitler e Ludendorff, liderando milhares de homens, marcham ao quartel do exército. Muitos homens que mais tarde se tornariam famosos o seguiram. Himmler é um deles. Depois de um curto tiroteio, 16 homens de Hitler e 3 policiais estavam mortos. Hitler foge e é preso 2 dias depois. Nos julgamentos posteriores, Ludendorff é absolvido. Hitler é preso alguns meses na fortaleza de Landsberg. Ele ficou em uma espaçosa sala no 1º andar e recebeu boa comida. Tinha o privilégio de usar suas próprias roupas. Desprezava o oponente. Ele edita seu livro Mein Kampf, uma autobiografia que se torna plataforma política para seu bom amigo Rudolf Hess. No livro, Hitler coloca a reunificação da Alemanha e Áustria como a missão da sua vida. Ele prega que a Alemanha deve se tornar uma potência mundial ou será destruída. Ele defende que gás venenoso deveria ter sido usado em milhares de judeus para evitar o colapso. O livro foi lido por poucos e ridicularizado por muitos. Alguns anos depois, ninguém ria mais.
Enquanto Hitler estava em Landsberg, a situação da Alemanha melhorou. Em fevereiro de 1925, o presidente Ebert morre e é sucedido por Hindenburg. Ele era o marechal de campo do Kaiser e foi nomeado pelos partidos de direita. Ganhou a eleição por pouco. No início, Hindenburg respeita a Constituição, mas depois sua idade, sua inexperiência política e sua filosofia militar começam a pesar. Quando Hitler sai de Landsberg, o partido precisa ser reorganizado. Em fevereiro de 1925, os nazistas têm o primeiro grande encontro após o Putsch. Hitler fala do futuro da Alemanha e do movimento. Judeus não são aceitos. A proibição de discursos públicos que havia contra ele em alguns estados foi usada como propaganda política. Os camisas marrons começaram a marcha ao poder. Em 1926, o partido tem 17 mil membros. Em 1927, 40 mil. Em 1928, 60 mil. Eles ainda não haviam conquistado as ruas. Os bondes ainda passavam por eles sem parar. Mas os encontros do partido se tornam espetáculos. Os veteranos Goering, Streicher e Epp planejam as paradas das SA. As reuniões são dirigidas de forma inteligente. Hitler inspira os seguidores com o seu ódio e força. Em 1926, Hitler encontra o homem para organizar o partido em Berlim e supervisionar a propaganda do partido, Goebbels. Todos os recursos são utilizados na batalha política. Brigas nas reuniões e nas ruas ocorriam todos os dias. As pessoas se mobilizavam em gangues e organizações. Os social-democratas levantam a bandeira do Reich e os comunistas a deles. Sob a liderança de Thälmann, os comunistas se mantinham em posição. Quando Hitler chega ao poder, eles eram o partido mais forte de Berlim. Hitler continua a agitação e as demonstrações hostis da SA. Isso é conveniente para os industriais. Eles precisam de alguém que mobilize as massas contra os comunistas. A indústria começa a enviar dinheiro ao partido. Em 1930, o número de desempregados sobe para 3 milhões. Hitler dá esperança e promete emprego e comida. Gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Esse discurso rende mais de 6 milhões de votos para Hitler, além de 106 lugares no Reichstag nas eleições de 1929. Ele agora é o líder do segundo maior partido da nação. O chanceler Brüning não tinha nenhum apoio político. Ele é forçado a governar através de uma lei que dá ao presidente Hindenburg o direito de criar decretos. Hitler chama seu governo de incompetente. Hitler agora muda de tática. Ele só vai fazer sua revolução quando estiver no poder. Assim, o terror estará legalmente protegido. Primeiro, a polícia não teria desculpa para impedir a SA. Ele poderia ganhar a confiança do exército. Em ataques contra seus simpatizantes, Hitler jura que quer chegar ao poder legalmente. Ele é ajudado pelo advogado do partido, Hans Frank.
Não faz sentido proibir os uniformes marrons. Os homens de Hitler vestem camisas brancas e marcham pelas ruas. Muitos desempregados são seduzidos pelo glamour aventureiro que a propaganda de Goebbels criou em torno das passeadas. Batalhas sangrentas são travadas contra opositores políticos. Industrialistas como Kirchdorf e Chesson financiaram a próxima campanha de Hitler. Esperavam poder controlá-lo mais tarde. Hitler vai de cidade em cidade. Goebbels criou um novo slogan: Hitler sobre a Alemanha. A eleição é para presidente do Reich. Em 1932, para se tornar candidato, Hitler se tornou um cidadão alemão. Seu amigo Frigg, ministro de Estado, fez do Führer um conselheiro, o que automaticamente o tornou cidadão alemão. Hindenburg foi nomeado pelos social-democratas católicos e liberais. Quem nos salvará de Hitler? Somente Hindenburg. Hindenburg é reeleito e Hitler parece estar em um beco sem saída. Ele é salvo pelo general Schleicher, que utiliza seus poderes políticos e promete derrubar Brüning e fazer novas eleições desde que Hitler aceite por um tempo o governo de Franz von Papen, um político conservador que Schleicher quer manipular. Schleicher é ele próprio membro do gabinete de Papen, que inclui 7 barões, 2 industriais e um advogado. O futuro da nação não está nas mãos dos representantes eleitos para o Reichstag. Depende somente de como Hindenburg exerce poder, que depende do seu filho Oskar, um amigo de Schleicher, ou do que for decidido na mesa de sua casa de campo. Esses homens também planejavam uns contra os outros. Schleicher derruba Papen e torna-se chanceler. Tentando se vingar, Papen sugere Hitler a Hindenburg. Os nazistas seriam uma minoria entre os ministros conservadores. Papen se torna vice-chanceler e verdadeiro líder. Hitler se torna chanceler. Os social-democratas perdem a última posição quando o primeiro-ministro da Prússia é deposto por Papen sem oposição. O novo governo se encontra. O novo chanceler senta-se perto de Hitler e Goering, acreditando que pode controlá-los. Nessa mesma noite, a SA faz uma homenagem a Hindenburg e Hitler com uma procissão de tochas. A noite do terror começa contra os indefesos antifascistas. Eles eram arrancados de suas casas e espancados em celas da SA. A primeira aparição pública do novo regime em Berlim foi no funeral de um homem da SA e de um policial, mortos em uma das batalhas noturnas. O antigo príncipe também está presente.
einem Sturm marschiert. Ein junger deutscher Arbeiter, aufrecht, stolz, der Kamerad seiner Kameraden und der Führer seiner Gefolgschaft. Wie all die anderen, die Hunderttausende, jeder vorbei an dem greisen Reichspräsidenten und dem jungen Reichskanzler. Das, was er geträumt hatte, das ist nun Wirklichkeit. Das junge und das alte Deutschland reichen sich die Hände. Em 10 de fevereiro, Hitler faz seu primeiro discurso como chanceler em Berlim. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Wir wollen nicht liegen und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht Geschenk erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen. Dessa forma, a campanha eleitoral inicia com um sinal de terror. Goering escolheu 40 mil homens da SA e SS para auxiliar os policiais. O terror agora é legal. No dia 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag é destruído pelo fogo. Depois da guerra, Goering admite que mesmo antes do incêndio, ele havia feito listas de comunistas e outros que deveriam ser presos. A propaganda nazista culpa os comunistas pelo fogo. O holandês Van der Lubbe foi preso no Reichstag na noite do incêndio e 4 comunistas foram levados a julgamento. O julgamento mostrou que o holandês tinha cúmplices, mas que os comunistas eram inocentes. O acusado búlgaro Dimitrov revelou que só os nazistas tiveram a chance de incendiar o Reichstag e se beneficiaram. Seus comentários enfureceram Goering. Jetzt will ich Ihnen sagen, was im deutschen Volke bekannt ist. Bekannt ist im deutschen Volk, dass die sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Freiheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um
von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Nas eleições, Hitler obtém 43,9% dos votos. Ele ainda precisa do exército e dos nacionalistas alemães. Como consequência, o novo regime surge como herdeiro da tradição prussiana. Um novo Reichstag é aberto em Potsdam, a cidade de Frederico o Grande. O exército e a SA se reuniram em uma antiga igreja. A Alemanha nova e velha se saúdam. O marechal de campo do Kaiser com o uniforme da República. O soldado desconhecido do front ocidental usando seu traje matinal. Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor den Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. 2 dias depois, o partido mostra a que veio. O Reichstag se encontra na ópera que substitui o velho prédio. Eles se dedicam à lei que irá fazer de Hitler um ditador. O prédio está cercado pela SS e a SA. Estavam lá para criar o terror caso a lei não passasse. A lei passaria, contanto que os 81 votos dos comunistas fossem considerados inválidos e que os nacionalistas e católicos apoiassem Hitler. A maior parte dos comunistas e dos social-democratas havia sido presa. Somente os social-democratas restantes votaram contra a lei. Dass es sich dabei nicht nur das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den Nationalstaat. Die Reichsregierung beabsichtigt daher nicht, durch dieses Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben. Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen in Reich und in den Ländern gewährleisten. Es ist Sache des Reichstags nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdenden anderen Organisationen ändert dies nichts. Para assumir o poder em toda a Alemanha, Hitler não esperou a aprovação da lei. No dia 9 de março, Eppen e Henn receberam carta branca para realizar um golpe na Bavária. Eles depuseram o governo e tomaram posições importantes em Munique, sem interferência do exército. Velhas contas de 1923 são acertadas. Golpes semelhantes ocorrem em outros estados. Göring está na Prússia e preside acima do Senado prussiano. Die Revolution vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete und zerstörte. Der Führer hat uns auch in Preußen auf unsere Plätze gestellt. Wir geloben, dass jedermann in Preußen seine Pflicht tue. Der preußische Staatsrat ist eröffnet. Und er ist eröffnet mit dem Rufe, unser Führer Adolf Hitler, des Deutschen Reiches Kanzler, ein Treiber Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg, Heil! Meses depois de assumir o poder, Hitler proibiu todos os partidos, menos o seu. A Associação dos Veteranos e os Capacetes de Aço são unidos à SA. Seus representantes no governo se tornam membros do partido. Os sindicatos são abolidos e substituídos pela Frente dos Trabalhadores. O novo ministro da Propaganda, Goebbels, organiza uma luta contra a liberdade de expressão. Se diz que onde livros são queimados, pessoas são queimadas. Livros eram queimados tentando jogar autores no esquecimento.
Um alemão não teria mais acesso a autores como Marx, Freud, Barbusse, Brecht, Mann, Remarque e outros autores. Das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde. Proibido judeus. Em 1º de abril de 1933, começou um boicote a empresários, doutores e advogados judeus. Alemães, defendam-se, não patrocinem o comércio judeu. A população que se tornou ilegal de repente começou a deixar o país. Logo, a Europa se acostumou a ver seres humanos sendo levados de país a país. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Quem quer que seja que atrapalhar o caminho de Hitler é tido como ilegal. Ernest Röhm aprendeu isso. Para suceder Hindenburg, Hitler queria o apoio do exército e a SA de Röhm era uma ameaça a isso. Assim, em 1934, Hitler mandou executar Ernest Röhm e outros veteranos do partido sem julgamento. A execução foi feita pela SS. Seu comandante Himmler terá o cargo mais alto da polícia. No dia da festa, Hitler recebe o juramento de fidelidade do novo chefe da SA, Ludwig. Mein Führer, genau wie in früheren Zeiten wir unseren Dienst und unsere Pflicht getan haben, werden wir auch künftig nur auf Ihre Befehle warten. Und wir Kameraden kennen nichts anderes, als die Befehle unseres Führers auszuführen und zu beweisen, dass wir die Alten geblieben sind. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! 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 Meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland. Ich übergebe euch dann die neuen Feldzeichen in der Überzeugung, dass ich sie in die treuesten Hände gebe. As novas cores foram pensadas desde o golpe de novembro em Munique em 1923. O partido está unido e o exército recebeu suas garantias. Os generais ainda não sabem que logo a SS de Hitler vai realizar o sonho de Röhm de ter um exército de um único partido. Com a morte de Hindenburg no dia 2 de agosto de 1934, o governo passou às pressas uma lei unindo o cargo de chanceler e presidente. No mesmo dia, militares e outros fazem o juramento de fidelidade. Não juram à Alemanha ou à Constituição, mas a Hitler pessoalmente. Em 18 meses, Hitler assumiu o poder absoluto, esmagou a oposição. A revolução nazista é um fato. Todos os preparativos para o próximo passo foram tomados, para transformar todas as pessoas em uma única cor, que seguiria seu líder até o fim. Sob a liderança de Hitler, um novo Estado emerge. Um novo Estado onde o individual é engolido pela massa. Todas as classes e gerações são atingidas pela propaganda. Ele começa com os jovens. Der deutschen Jugend der Zukunft wünschen ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Als es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen, dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde
zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. O trabalho é compulsório e a juventude é educada em uma rotina nazista. Mit 190 Führern zur Flaggenhissung angetreten. Danke sehr. Heil Hitler! Heil! Kennwort, Mein Kampf. Am 18. Juli 1925 erschien der erste Band des Führers, Buches Mein Kampf. In diesem Buch gibt der Führer dem deutschen Volke einen Abriss seines schicksalshaften Lebensweges und gibt uns verpflichtend die grundsätzlichen Erkenntnisse des politischen Lebens. Als Leitspruch des Tages ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird, wenn notwendig, selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug, körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Ab! Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland! Und du, Kamerad? Aus Bayern! Und du? Vom Kaiserstuhl! Und du? Aus Pommern! Und aus Königsberg! Aus Schlesien! Von der Nordverkant! Vom Schwarzwald! Aus Dresden! Von der Donau? Vom Rhein! Und von der Saar! Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland! Wir standen nicht im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten und sind trotzdem Soldaten! Aqueles que se recusam a ser educados para serem bons nazistas são submetidos ao terror e o instrumento principal é comandado por Himmler. Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber dass die Partei weiterleben wird, das weiß ich. Und dass über alle Personen, über Schwache und Starke hinweg, in Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird. Das glaube ich und das weiß ich. Para quem não sabe e não acredita, existem os campos de concentração. O poeta Eric Moussin morreu em um campo de concentração em 1934. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. Nein, die Bewegung, sie lebt und sie steht felsenfest begründet. Und solange auch nur einer von uns atmen kann, wird diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Em 1935, Hitler introduz o serviço militar compulsório e cria um exército com 36 divisões e uma moderna força aérea.
Outros países reagem com protestos, mas Hitler adora a diplomacia europeia. Ele faz um pacto de não agressão com a Polônia, que é fraco demais para atacar. Desta forma, prova o seu amor pela paz. Isso o aproxima do sistema francês de alianças. Os franceses falam da necessidade de velhos inimigos se tornarem amigos. Eles ficam parados quando a Alemanha marcha sobre Rennes, em março de 1936. A ocupação é feita por 3 batalhões alemães. Se a França tivesse impedido com apenas algumas divisões, Hitler teria que se retirar. Agora, ele está triunfante e oferece à França e Bélgica pactos de não agressão. Hitler também tira vantagem da estranha relação de Mussolini e as Nações Unidas. Depois do ataque da Itália à Abissínia, Inglaterra e França se contentam com uma sanção simbólica contra Mussolini, o que não acaba com ele, mas o aproxima da Alemanha. Em julho de 1936, o general Franco começa uma insurreição na Espanha. Hitler e Mussolini decidem ajudá-lo. Por 3 anos, a Alemanha enviou soldados e técnicos secretamente, além de artigos de guerra para Franco. Mussolini o apoia abertamente. A Guerra Civil Espanhola é um prelúdio brutal para a Segunda Guerra Mundial. Reforça a aliança entre Hitler e Mussolini e a discórdia entre os poderes ocidentais. Essa indecisão traz à tona a questão austríaca. Em 1934, Hitler começou a ameaçar a independência austríaca. O país era governado por Dollfuss. Na primavera de 1934, Dollfuss esmagou brutalmente a insurreição socialista contra sua frágil democracia. Dessa forma, as suas forças aliadas contra Hitler foram eliminadas. Simultaneamente, ele estimula a população a resistir a Hitler. No aniversário da libertação de Viena dos turcos, ele compara esse inimigo a Hitler. Diesen Tag und diese Zeit feiert, so ist es nicht eine gewöhnliche geschichtliche Erinnerung. Fremdgeist und fremde Ideen sind in unser Volk, haben sich eingenistet und haben böses Unheil angerichtet. Os nazistas em Viena param as ruas e fazem reuniões quando os ministros alemães Frank e Kever visitam Viena. Vielen herzlichen Dank, lieber Parteigenosse und Mitkämpfer Frauenfeld, für den lieben Empfang, den Sie mir hier bereitet haben. Es ist eine unerhörte Freude, hier an der Stelle, wo unser Führer, der Schöpfer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Adolf Hitler, seinen Lebenskampf begonnen hat als einfacher Handarbeiter, hier an dieser deutschesten Stelle des Ostens erneut betonen zu können, dass unser Führer Adolf Hitler stolz ist auf seine Wiener Heimat und dass er weiß, dass Wien zu ihm und seiner Bewegung, zur Idee des Völkerfriedens, zur Idee der nationalen Wohlfahrt, zur Idee der Freiheit und Reinheit des Volkslebens steht. Em julho de 1934, os nazistas tentaram um golpe e Dollfuss é assassinado. A ordem é restabelecida rapidamente e os nazistas correm para a Alemanha. Mussolini promete apoiar a Áustria e põe as tropas italianas na fronteira. O ministro da Educação sucede Dollfuss e a situação se estabiliza. Papen é apontado embaixador de Viena e começa a enfraquecer o país de dentro. Em setembro de 1937, Hitler e Mussolini se encontram em Munique. A visão do poderio militar alemão causa uma profunda impressão em Mussolini. Alguns meses depois, ele se associa ao pacto anti-Comintern, Alemanha e Japão. Ele informa a Alemanha que não será mais o guardião da independência austríaca. Hitler só precisa de uma desculpa para invadir a Áustria.
povo, uma nação, um Führer. Em março de 1938, um pintor desempregado, morador de pensão, invade Viena. Ele é recebido por Himmler, que prendeu 67 mil pessoas na noite anterior. Dieses Land und dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. O conquistador, percebendo a ovação na antiga cidade do imperador, ainda não está satisfeito com seu triunfo. Seus olhos estão virados para o próximo objetivo, Tchecoslováquia. Seu antagonista ali, presidente Beneš, é um aliado da França. Ele tem a promessa da Rússia de que, se atacado, ela virá ajudar Praga. Desde que os franceses cumpram com suas obrigações, os tchecos seriam fortes o suficiente para aguentar o primeiro ataque. Praga se mobiliza. Agora sabemos que generais alemães queriam derrubar Hitler assim que ele começasse uma guerra contra os tchecos, pois Hitler não teria condições de lutar contra França e Inglaterra a oeste e Rússia e Tchecoslováquia a leste. Nesse dilema, Hitler é salvo pelo primeiro-ministro britânico Chamberlain. Ele acredita que é possível conversar com ditadores. Quando a sombra da guerra pairava sobre a Europa, ele visita Hitler e também serve de porta-voz da França. O primeiro-ministro francês Bonnet quer a paz a qualquer custo. As ações de Chamberlain levam ao Acordo de Munique, em 29 de setembro de 1938. Entre Alemanha, França, Grã-Bretanha e Itália, a Sudetenland se torna alemã. O destino da Tchecoslováquia está selado. Beneš é obrigado a obedecer Hitler. Os poderes ocidentais traíram seu aliado mais fiel no coração da Europa e isolaram a Rússia. A União Soviética muda o curso de sua política internacional. Sem disparar um tiro, Hitler captura numa fortaleza tcheca armas, munição e metralhadoras no valor de 2 bilhões. Na primavera de 1940, isso seria usado contra a França. Os generais alemães, em oposição, abandonam seus planos de golpe. Não podem prendê-lo como criminoso de guerra se a vitória não tem sangue. Hitler já está preparando novos planos de conquista. Chamberlain acredita que a assinatura no papel significa a paz. Depois do Acordo de Munique, a vida dos judeus na Alemanha começa a piorar. Uma semana depois, os judeus deviam carimbar a letra J nos documentos. O braço direito de Himmler teve a ideia de deportar 17 mil judeus poloneses que viviam na Alemanha de volta à Polônia. No dia 17 de novembro, o filho de 17 anos de um dos exilados atira em um diplomata alemão em Paris para chamar a atenção do mundo para a tragédia dos judeus. A vítima foi enterrada com todas as honras e o feito é utilizado como desculpa para a Noite de Cristal, um plano para alcançar cada canto da Alemanha.
Centenas de sinagogas são queimadas. 7.500 lojas judias são destruídas. 20.000 judeus são presos e 10.000 são levados a campos de concentração. Os judeus são ordenados a pagar os danos eles mesmos. Recebem a multa coletiva de 1 bilhão. O último ato do drama judeu tem início. Depois de Munique, Hitler fica mais confiante. Em março de 1939, ele ocupa a parte independente da Tchecoslováquia. Os tchecos são a primeira nação não germânica dentro do Reich alemão. Finalmente, até Chamberlain entende que os alemães estão invadindo e que tudo não passa de uma desculpa para os poderes políticos de Hitler. Ele ameaçava tanto a Europa Oriental como a Ocidental. As tropas de ataque de Hitler continuam a avançar. Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Adolf Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! No seu aniversário de 50 anos, no dia 20 de abril de 1939, Hitler recebe homenagens do seu partido e de alemães de todas as partes do país. Was ist unser heutiges Deutschland? Nicht wieder schön und herrlich. Indem ich euch überblicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Ihr werdet treu sein, wie jemals nur Deutsche treu sein konnten. Immer wieder wird eine neue Jugend antreten in diese Stadt hier. Ich sehe das vor mir in Jahrhunderten immer wieder antreten und wird immer schöner sein, immer kraftvoller sein und wird immer gesünder sein und wird immer mehr Hoffnung bieten den lebenden Geschlechtern auf die Zukunft. Ich bin nicht der Klagende, ich bin nur der Warner. Ich bin nicht der Fürchtende, sondern ich bin nur der Vorbereitende. Ich zittere nicht vor der Stunde irgendeiner Entscheidung, aber ich will sie sehen und ich will stark sein. Ich will die Füße fest in unsere Erde stemmen, um dem Ansturm nicht zu erliegen. Und ihr werdet neben mir stehen, wenn diese Stunde jemals kommen sollte. Ihr werdet vor mir, neben uns, Seiten und hinter mir stehen. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs atravessaram a fronteira polonesa.
Hitler informa ao mundo que existe uma guerra depois que começam os ataques. Habe ihn nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 18 wird sich niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. Grã-Bretanha e França fazem seu papel como aliados poloneses e declaram guerra à Alemanha. Pela primeira vez, a Alemanha é enfrentada por uma frente unida. A bênção da Igreja e o espírito guerreiro da Polônia lutam contra o inimigo superior. A Força Aérea Alemã bombardeia trens a caminho da frente e destrói aviões no chão. A cavalaria polonesa ataca tanque alemão. Os homens de Hitler bombardeiam uma estação. O exército de Hitler avança por um país devastado, queimando cidades arruinadas. As cidades estão desertas ou habitadas por uma população destemida. Pessoas são capturadas, mas as execuções não diminuem a resistência. A devastação se espalha por todos os lados. Pontes são explodidas e as forças polonesas cercadas. Hitler agradece seus soldados por um trabalho bem feito. Himmler é sua sombra. Ele aterroriza as áreas ocupadas. Depois de algumas semanas, só resta a tomada de Varsóvia. A tenaz defesa da cidade enfurece Hitler. Com óbvia satisfação, ele observa Varsóvia ser destruída pelo fogo. Pela primeira vez, o mundo se dá conta de que a população civil está em guerra.
soldados alemães marcham através das ruas mortas de Varsóvia, cercada por prédios destruídos. Os poloneses derrotados iniciam uma longa marcha até as prisões. Um desfile vitorioso é preparado para Hitler. Hans Frank é escolhido governador-geral da Polônia e o país desaparece das manchetes da imprensa internacional. Silenciosamente começa o saque do país ocupado. A nova ordem está sendo imposta e os alemães filmam seu trabalho brutal. É dia de mercado em uma pequena cidade polonesa. Carne e verduras são vendidas como de costume. Um aviso se espalha imediatamente. É a polícia alemã. Um ataque. Os judeus têm que usar a estrela de Davi no braço e não carregá-la no bolso. Pessoas são tomadas reféns. Os carros de polícia que as levam embora já fazem parte da cena diária. Em Varsóvia, há um bonde exclusivamente para judeus. Em outubro de 1940, um distrito de 1,5 milha é transformado em gueto. 240 mil judeus e 80 mil não-judeus moram lá. Agora, eles têm que sair para dar espaço a milhares de novos judeus levados até lá, vindos de todo o Reich. No início, há 6 pessoas por quarto, mas o número logo sobe para 13. O câmera de Goebbels filmou ele mesmo. Mostra como uma parte da cidade pode se tornar um inferno. Ele queria usar as imagens como propaganda política, mas abandonou a ideia por medo de que as pessoas tivessem pena. O arame farpado que cercava as áreas proibidas é substituído por muros, atrás dos quais os judeus vivem como animais. As ruas estão cheias de pessoas que já viveram normalmente um dia, mas agora foram transformadas em trapos. Eles recebem 200 calorias por dia. Frank reduz a ração ainda mais. Ele sabe que a mortalidade do gueto vai aumentar, mas para ele a guerra significa o extermínio dos judeus.
Os habitantes dos guetos devem viver e morrer como ratos. Eles estão imundos, suas roupas molhadas e entre cadáveres. Eles dormem em quartos como celas de cadeias superlotadas. Dormem cansados em caixas de papelão e colchões de feno. Eles esperam a morte salvadora. As crianças crescem à sombra da morte, torturadas por piolhos e doenças, sem risos e brinquedos. Seus olhos já estão habituados a cenas de sofrimento e destruição. A morte lança uma sombra sobre a ternura das crianças. Nas ruas, elas mendigam ou dançam, com a esperança de enganar a morte mais um dia. Os guardas do gueto não têm piedade. Uma menina do gueto disse ao pai: queria ser um cachorro. Os guardas não batem em cachorros. As pessoas se apoiam nas paredes para ter um pouco de calor. Os mortos e moribundos estão nas ruas, mas os vivos não os veem mais. As suas visões estão voltadas para dentro. Eles sabem que amanhã pode ser a vez deles. A morte tem uma boa colheita. Os coveiros não conseguem coletar todos os corpos abandonados. Eles desaparecem para sempre no silêncio da cova coletiva. Sem choro ou lágrimas, os sinais de sofrimento foram apagados. Uma cantiga de uma mãe desconhecida cai em ouvidos mortos sob o céu vazio e cinzento.
Fora desse mundo trancado, o terror continua contra o povo polonês. Dia após dia, os poloneses estão mais convencidos de que a raça superior os condenou. A resistência contra os alemães cresce, apesar de saberem que quem faz armas ou se recusa a admitir que é de nível inferior está condenado a uma morte terrível. Essa batalha é feita em silêncio. Só muito mais tarde o mundo fica sabendo. O cenário internacional agora está ocupado pela guerra no Ocidente. Em 9 de abril de 1940, Hitler invade a Dinamarca e a Noruega. Um ano antes, ele ofereceu a esses países pactos de não agressão. A marcha continua, passando pelas fronteiras da Holanda e Bélgica. Em junho de 1940, um armistício foi assinado com os franceses. As tropas alemãs avançam sobre Paris. Hitler apagou o Tratado de Versalhes. A Inglaterra permanece. Os aviões de Goering atacam e travam amargas batalhas com os britânicos, que são superiores no mar. Ataques impiedosos às cidades industriais unem o povo britânico. Cidades britânicas são transformadas em ruínas. A vontade de lutar cresce na ilha. A preparação contra a invasão alemã é feita. British nation, it stirred and moved, and it never has been at any time in its long, eventful, famous history. And it is no hackneyed trope of speech to say that they mean to conquer or to die.
What a triumph the life of these battered cities is over the worst that fire and bomb can do. O sucessor de Chamberlain, o líder e lutador Winston Churchill, garante apoio americano em um encontro com Roosevelt, mesmo antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. O Grupo do Atlântico proclama as 4 liberdades, uma declaração de guerra em conjunto e objetivos para os direitos humanos. Mas o invasor da Inglaterra nunca veio. 5 meses depois da queda da França, Hitler se prepara para atacar a União Soviética. 2 anos antes, ele havia feito um pacto de não agressão com Stalin. Zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren. A União Soviética é invadida com uma ampla frente de batalha. O objetivo é a rápida tomada de Moscou. Mais uma vez, as tropas alemãs avançam rápido sobre o solo devastado e hostil. As vitórias alemãs são caras. Hitler não consegue tomar Moscou. Ele é surpreendido pelo tempo. Seu exército não está bem equipado para o frio. Perto de Moscou e de outras cidades, o Exército Vermelho impede o avanço alemão. A sorte na guerra começa a mudar de lado em todas as frentes de batalha. Em outubro de 1942, o exército britânico, comandado pelo general Montgomery, acaba com as linhas alemãs em Alamein. Os alemães querem os ricos poços de petróleo do Cáucaso, bem como as ricas áreas agrícolas. 80 divisões são lançadas em batalhas. Elas têm que pagar o preço pela dominação mundial de Hitler. Em novembro, 3 exércitos vermelhos atacaram o norte e o sul de Stalingrado. Hitler perde a vantagem. Em poucos meses, essa rica cidade se transformou. O Exército Vermelho toma Stalingrado depois de uma batalha de rua a rua e casa a casa.
No dia 30 de janeiro de 1943, o Reich de Hitler comemora 10 anos. No dia seguinte, o Marechal de Campo se rende em Stalingrado. 91 mil homens são feitos prisioneiros. A Batalha de Stalingrado custou à Alemanha e seus aliados 142 mil vidas. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. 10 Jahre, meine Kameraden, hat uns der Führer jetzt von Größe zu Größe geführt, zum Heile, aus Ohnmacht heraus, aus Armut heraus, aus schrecklichen Verhältnissen. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk, ein Führer. Das Deutschland von einst hat um 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie könnte auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil ich kein zweites Verdun machen will. Ausgerechnet Stalingrad, ein kapitaler Fehler, das ein strategischer Fehler. Jetzt wollen wir mal abwarten, ob das ein strategischer Fehler war. Und da kann man schon mir glauben, was wir einmal besitzen, das halten wir dann schon auch tatsächlich so fest, dass in diesem Krieg jedenfalls ein anderer dort, wo wir stehen, nicht mehr hinkommt. Da kann man sich drauf verlassen. A Batalha de Stalingrado foi quando tudo mudou na guerra. Foi o começo de grandes recuos e grandes reveses. Não era mais uma questão de ataque, mas a esperança de manter posições. Muitas vidas são perdidas em batalhas sem sentido. Escravos de todos os países ocupados são levados à Alemanha para servir às indústrias de guerra de Hitler. No fim de 1944, 4.795.000 homens e mulheres foram deportados para a Alemanha, vindos da Rússia, Polônia, França, Holanda, Iugoslávia e Itália. Eram presos nas ruas ou em casa. Eram transportados em carros de boi e muitos morriam no caminho. Na Europa Oriental, Himmler organiza enormes campos de concentração. Eles engolem milhares de pessoas. Os saudáveis se tornam trabalhadores escravos nas fábricas alemãs. Os outros são condenados. Pessoas de toda a Europa ocupada são trazidas. São uma massa numerosa sem nome.
O trabalho dá liberdade, declarou Rudolf Hess. Ele era o comandante do campo de concentração de Auschwitz, mas as únicas pessoas livres desse mundo estavam mortas. Interrogado depois da guerra, Hess declarou que em Auschwitz 2,5 milhões de pessoas foram mortas. A maioria de poloneses, russos, ciganos e judeus. Foi ideia de Hess usar o gás cianeto para o extermínio em massa de seres humanos. Uma vez ele escreveu: garante uma morte rápida e certa, especialmente em câmeras secas e lotadas. Condenados eram levados a câmeras que eram construídas como chuveiros comuns. Primeiro vinham as mulheres e as crianças. As portas eram trancadas e o gás introduzido por ventiladores. Depois de 20 minutos no máximo, todos estavam mortos. Os dentes de ouro das vítimas e os cabelos das mulheres eram retirados. Os corpos eram queimados. Os 2 crematórios de Auschwitz tinham uma capacidade de 2.000 corpos por dia. Não podiam cremar mais por causa do risco de danificar as instalações. A maior quantidade de gás no campo foi no verão de 1944. Em menos de 2 meses, a maioria de um grupo de 400.000 judeus da Hungria foram envenenados até a morte. Essa ação foi comandada pelo oficial da SS Adolf Eichmann. Esse carrasco, que manteve o anonimato, é um dos criminosos que ainda estavam soltos após 15 anos da rendição alemã. Agentes israelenses o capturaram em um esconderijo. A SS exterminou sistematicamente seres humanos como o primeiro passo para uma nova ordem na Europa, baseada na raça. Sob o comando de um homem que passou sua juventude em bairros pobres de Viena. Ele descobriu que o que ele mais odiava eram os judeus. Ele reuniu poder suficiente para ordenar o assassinato de milhões de pessoas. E as pessoas obedeciam. Ordens são ordens. Mas os condenados à morte ou à escravidão nem sempre aceitam o destino. Em abril de 1943, Himmler ordena o fim do gueto de Varsóvia e o transporte dos judeus para os campos de concentração. Durante quase 3 semanas, os habitantes do gueto resistiram à SS e à polícia. Cada casa era sistematicamente queimada. Aos habitantes ficava a escolha de morrer na batalha ou de pular das varandas. Terminada a revolta, os vitoriosos tomaram as armas. 9 rifles, 59 pistolas, algumas centenas de granadas. Pela primeira vez, as vítimas sem armas enfrentam seus executores. Eles sabiam que tinham que morrer, mas queriam morrer de pé. Depois da destruição do gueto, a luta continua na Polônia. Em 1944, está claro que os alemães não conseguem segurar o país para estabelecer a autoridade polonesa antes da chegada do Exército Vermelho. O general Boer dá o sinal para um levante em 1º de agosto de 1944. A batalha entre os alemães e os poloneses dura 63 dias e carrega 200.000 vidas polonesas.
Em outubro, os poloneses sobreviventes são forçados a deixar a cidade e ficam na floresta. A cidade é sistematicamente destruída. Esse filme não tem documentos sobre as razões por que o exército russo, já perto de Varsóvia, não ajudou os rebelados. O terror aumentado não salva o regime de Hitler. A situação piora em 1944. Em 6 de junho, os aliados desembarcam na Normandia, sob o comando de Eisenhower. A batalha decisiva para a Europa começou. Nessa situação, muitos oficiais e políticos tentam tirar Hitler. No dia 20 de julho, o coronel Klaus von Stauffenberg esconde uma bomba embaixo da mesa de Hitler. O bunker de concreto de Hitler estava sendo consertado. A reunião foi realizada em um barraco de madeira e, por isso, sua vida foi salva. A bomba explodiu o telhado e as finas paredes. Hitler sofreu pequenas queimaduras e seu braço direito ficou paralisado. Ele se vinga ferozmente. 4.980 pessoas são executadas nos próximos meses e milhares enviadas a campos de concentração. Um suposto tribunal popular, com a presidência de Freisler, anuncia sentenças de morte para as massas. No primeiro julgamento, um marechal é forçado a aparecer sem seu equipamento. O nazista veterano e chefe da polícia de Berlim, Conde Heldort, era um dos Sie haben ferner bekundet, dass Ihnen
die Einstellung der Partei zum Adel nicht zugesagt haben, ist mir nun völlig unverständlich. Sie waren Polizeipräsident der Reichshauptstadt. Oder ich könnte ihn, wie Sie wissen, Gruppenführer und Obergruppenführer nennen. Aller Gliederungen der NSDAP, die auch adlig war. Ich muss auch bekennen, dass ich nicht, wie viele meiner Parteigenossen, nämlich wie alle Parteigenossen, bedingungslos dem Führer ergeben bin. O conde Serin de Schoenfeld diz que ele é autor de vários assassinatos. Gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump. Sprechen Sie unter der Gemeinheit? Ja oder nein? Verbrechen Sie darunter? Präsident, mein Ja oder nein auf eine klare Antwort. Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend, das vor sich keine Achtung mehr hat. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeiz zerfressene, ehrlose, feige Verräter sind Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Sie verschworen sich, Gördeler sogar als politischer Grund für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte, als Minister einer feindhörigen Verräterregierung unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern. Statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Depois do assassinato, o exército está completamente humilhado. A saudação nazista é introduzida como sinal de lealdade inabalável ao Führer e ao partido. As tropas da SS se tornam de mesmo nível. Himmler recebe o comando dos reservistas. A guerra está cada vez mais perto da Alemanha. Agora, são as tropas alemãs que estão se retirando. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Os que não aplaudiram sofreram igualmente agora. Os últimos reservas são jogados em uma batalha sem esperanças. O fim já está próximo quando Goebbels visita a cidade de Görlitz em março de 1945, junto com o Marechal Czernin. Das
dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivearmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Unserem Führer Adolf Hitler, Sieg! 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 Notícias Alemãs, março de 1945. Der Führer, dessen Leben Tag und Nacht in ununterbrochener Arbeit und Sorge dem Schicksalskampf der deutschen Nation geweiht ist, besucht einen Divisionsgefechtsstand im Osten. Dem Führer werden die Offiziere des Stabes vorgestellt. Auch bei den Männern hat es sich schnell herumgesprochen. Der Führer ist da. Die freudige Begrüßung der Soldaten ist wie ein Treuegelöbnis aller Kämpfenden an den Mann, der Deutschlands und Europas Schicksal in den Händen hält und meistern wird. As últimas filmagens de Hitler o mostram com jovens contando como eles arriscaram suas vidas por ele. Ich habe zunächst mit 13 meiner Kameraden unter dem Befehl unseres Bandführers am Stadtrand von Hindenburg West gelegen. Diesen sollten wir gegen einbrechende feindliche Panzer sichern. Als diese dann aus der Richtung Gleiwitz am 24. Januar anrollten, teilte der Bandführer uns in 2 Gruppen ein und während er mit der einen gegen die Panzer vorging, um sie selbst anzugreifen, gaben wir anderen ihm den Feuerschutz. Unser Bandführer hat 3 Panzer abgeschossen und ist dann leider bei der Vernichtung des 4. gefallen. Nachdem wir seinen Tod festgestellt hatten, mussten wir uns aus taktischen Gründen auf einen Eisenbahndamm zurückziehen. Und dort habe ich dann am Abend die unter diesem hindurchführende Straße von Gleiwitz nach Hindenburg, die den Zug auf zur Stadt bildete, gesprengt. Als der Russe näher an Lauban heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Lauban freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verpflegung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder kaum unter feindlichem Beschuss in die Haarteile geschafft. O fim chega em uma sequência lógica. Tudo se repete. O destino de Berlim está por fio. Os russos entram em uma cidade arruinada. Hitler evita as consequências de seus atos
cometendo suicídio em seu bunker em 29 de abril de 1945. O general Keitel assina um documento de rendição. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Das heißt Kapitulation. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. Os líderes nazistas que foram julgados em Nuremberg se declararam inocentes dos crimes de guerra do Reich de Hitler. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Bin in keiner Weise schuldig. Será que Hitler fez tudo sozinho? Perguntas silenciosas pairam no ar. Quando os campos de concentração foram abertos, os presos viram a liberdade e a existência desconhecida. Seus primeiros passos para a vida foram incertos e cuidadosos. Essas crianças escaparam da morte em uma câmara de gás. Elas são gêmeas e os médicos da SS as estavam guardando para experiências, como se fossem ratos ou coelhos. Em Sonneberg, a fuga dos oficiais da SS deixou para trás corpos de 735 alemães antifascistas, que podem ter sido testemunhas desagradáveis. Nove milhões de seres humanos morreram em campos de concentração. Desses, 5.978.000 eram judeus. 72% dos judeus da Europa, 85% da Polônia. O que os mortos deixaram para trás nos campos? Malas sem donos. 500 mil de peças de roupas abandonadas. Sapatos que fizeram a última caminhada. Óculos que viram o indescritível.
brinquedos com os quais ninguém vai brincar. Cabelos femininos, pois era tarde para usarem como matéria-prima de indústrias. Dentes, obturações de ouro removidas e derretidas. Pelo menos 25 milhões de soldados devem ter morrido nas várias batalhas da Segunda Guerra Mundial. As vítimas da população civil estão estimadas em 24 milhões. Inúmeras covas coletivas são testemunhas do que ocorreu. Isso não pode acontecer nunca mais. Nunca mais.